A paz do Senhor para a nossa cidade, de Juiz de Fora. Quem fala aqui é o pastor Walter França de Souza. Nós estamos montando um vídeo das 7 igrejas da Ásia. E hoje eu vou estar comentando sobre a igreja de Pérgamo. Muito bem. Era uma igreja muito bonita, de muita influência intelectual, já que a maior biblioteca dos seus dias ficava nessa cidade. Cidade pequena, uns 7.000 habitantes aproximadamente. Era um povo muito civilizado, muito educado. Aliás, na verdade, a cultura sempre educa as pessoas, mas não quer dizer que os seus caráteres são curados. Não. Isso Jesus deixou bem transparente no Evangelho de São João, capítulo 3, com Nicodemo. Nicodemo era um moço educadíssimo, professor, teólogo, escriba, mas precisava nascer de novo. Então, o que aconteceu com a igreja de Pérgamo? Muito bom, um povo muito educado, cidade maravilhosa, intelectual. Segundo alguns teólogos, eles bebiam toda a fonte da riqueza dos grandes filósofos da Grécia Antiga, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Firo e outros mais. Mas essa igreja precisava urgentemente da palavra genuína de Deus. Os primeiros 20 anos, essa igreja foi muito fiel, mas depois ela foi se esfriando. E quem fundou essa igreja? O maior missionário de todos os tempos, o Senhor Apóstolo Paulo. Muito bem. Vamos agora ler Apocalipse 2, versículo 12. Diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva essas coisas. Disse aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando fala a espada afiada de 2 gumes, representa juízo, mas também representa salvação. Interessante. O Evangelho de Cristo, São Marcos, Jesus falou assim: pregue o meu Evangelho a todos. Aqueles que aceitam e é batizado é salvo, mas aqueles que não recebem, não aceitam, já está condenado. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, e vai lá no centro da nossa alma e destrói toda a força do mal. Isso significa, para o nosso inimigo, que é os nossos pecados, que é a força maligna, a Bíblia é espada, a palavra é espada, para destruir. Mas para o servo, não. Ela é bênção, ela é salvação. E para aqueles que não recebem a palavra, um dia vai ser espada também, que significa juízo, né? Então, a carta chegava para a igreja de Pérgamo assim, né? Muito bem. No versículo 13, conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Em Atos, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo sofreu na mão desse imperador. Agora aqui está falando onde Satanás habita. Então veja bem, meus queridos, é bom nós gravarmos bem que o Apocalipse usa muita palavra tipologia do Velho Testamento. Satanás, literalmente, estava dentro da igreja de Pérgamo? Não estava não. Mas
muitos líderes que estavam fora da posição de Deus, sim. E o diabo, ele entra nos corações que não tem a palavra de Deus. É isso que o versículo 13 está nos dizendo, fazendo um exercício mais inteligente. Agora, foi morto entre vós quem? Paulo foi morto, cruelmente. E todos aqueles que serviam a Deus fielmente, muitos foram mortos e torturados, meus queridos. Então, a carta que chega para a igreja de Pérgamo está alertando ela, para ela voltar à palavra. E essas cartas não eram assim, um bilhetim, não. Era mensagem, 5, 6, 8 horas. É muito ensinamento. Que Apocalipse, na verdade, é um mistério. Cada uma carta dela vinha lá do céu, escrita pelo próprio Deus, né? E o apóstolo João entregava ao pastor de cada uma dessas igrejas. No versículo 14. Tem, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustenta a doutrina de Balaão, os quais ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Novamente, a tipologia do Velho Testamento aparece aqui. Quem era Balaão? Nós vamos olhar lá em Número 22, foi um profeta mercenário. E Deus queria usar ele, mas ele se vendeu pelo rei da nação. E começou a levar o povo de Israel a praticar idolatria, ao pecado da orgia, como era costume daquelas nações, né? E nessa igreja de Pérgamo havia sacrifício a ídolos, ou seja, muitos perderam a visão, fora da doutrina de Deus, estava praticando as coisas erradas, que Deus abominava. O que Deus quer falar conosco em pleno século XXI? A cultura brasileira é 100% completamente diferente da cultura daquelas épocas. Talvez os cristãos dizem assim, graças a Deus, em nossa casa não tem mais imagem de cultura, graças a Deus, nós somos cristãos, só cremos no único Deus da Escritura Sagrada. Mas o pastor Walter faz uma pergunta a você e a mim e a todos nós. Como está o seu tempo para com Deus? A palavra do Senhor tem a primazia no seu coração? O seu tempo de lazer realmente é dedicado a Deus? Fica essa resposta para você mesmo responder. O que aconteceu com a igreja de Pérgamo? Por ela estar fora da palavra de Deus, ela estava deixando o mundo governar as suas vontades das suas épocas. E talvez isso acontece hoje também conosco, meus queridos. Deus quer falar com você, está falando comigo, com você. É hora de nós, cristãos, buscar o Senhor, como diz lá no Mateus 6,33, né? Em primeiro lugar, busca o Senhor. Como está em Isaías 55,6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, mais depressa. Como está no Salmo 1. Larga as rodas do escarnecedor, medita em minha palavra de noite. É que Deus está falando, meus queridos. Continuando, o versículo 15. Por sim. Também tu tens os que, da mesma forma, sustenta as doutrinas dos Nicolatas. Quem era esses Nicolatas? Cada Bíblia tem um nome diferente. Discípulo de Balaão. Agora, o que Deus quer falar conosco nesse dia, nessa hora? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, quando o Espírito Santo de Deus não está na igreja,
primeira coisa que acontece, o pecado da carne entra. Nessa igreja havia os mercenários, que lá no São João 10, versículo 12 e 13, Jesus falou. Quem são esses mercenários, pastor Walter? São aqueles que estão dentro das igrejas, os seus interesses pessoal. Era o caso de Balaão e Nicolaíta. Estava onde? Dentro da igreja de Pérgamo, trazendo mentira. Então, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3, entre o egoísmo, entre a avareza, entre a arrogância, entre a soberba, entre a lascívia, tudo. A carne vai e abre o espaço para todo tipo de pecado entrar no coração. Então, a grande parte da igreja de Pérgamo estava contaminada com os pecados dos seus dias. Muito bem. Então, meus queridos, lobo vestido de ovelha é o que mais tem em nossos dias. Então, esses líderes parecia que era ovelha, mas não era ovelha. Lobo, meus queridos. Eu costumo dizer nas minhas pregações, há 2 lugares, você pode receber toda visita, mas tem um lugar, dentro desse lugar, que você não pode receber. Pastor, que palavra boa é essa? É verdade. A sua casa tem a sua sala. Na sua sala, você pode receber as pessoas que você acha que convém. Mas no quarto seu, na sua cama, não. Lá deita a sua esposa, os seus filhinhos e seu marido. Hebreus 13, versículo 4, fala que naquele lugar é lugar consagrado a Deus. A mesma coisa é a igreja. A igreja pode receber todo mundo, mas subir no altar para pregar, não, meus queridos. Ali é santo. Ali é santo. E na igreja de Pérgamo, as falsas lideranças dos seus dias tomou conta daquela igreja. Ou seja, o pecado entrou. Ali havia a falsidade das mentiras, como os aproveitadores sabem fazer muito bem, chamados os artistas do altar. Eles realizam lindas palavras, mas diz o profeta Isaías que Deus está longe daquelas palavras. Por quê, pastor Walter? Que em Provérbios 4, 24 está escrito, dos lábios saem as palavras, mas o coração não. É só mentira. Falsificação de mentira. Como nós ouvimos aí na política, acabei de falar agora, no vídeo, né? Então, o que está acontecendo na igreja de Pérgamo era mentira. Mentira. Os seus líderes não viviam o que eles falavam. Está contaminando a igreja com o mundo dos seus dias. Em Ezequiel 33, 11, Deus mandou Ezequiel falar para o povo de Israel. O povo de Israel havia-se contaminado os pecados das nações dos seus dias. Só olhar Ezequiel 16, a partir do versículo 20. As maiores barbaridades que alguém possa imaginar ou pensar, as mulheres judias praticavam nos seus dias. E Deus manda o profeta dizer para eles, larga as vossas perversidade, que Deus não quer ver vocês ir para o inferno. Se converta, volta novamente ao Deus Santo, ao Deus bendito. Jesus falou no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem, meus queridos, primeiro, a palavra santifica a sua alma. Segundo, a própria palavra é a verdade. O profeta Jeremias deixou muito bem claro. Quando ele encontrou a palavra de Deus, ele foi comendo a palavra de Deus. Está lá em Jeremias 16, 15. E ele conclui que a palavra do Senhor deu para ele paz, prazer, alegria.
Porque lá em Gálatas 5:22, traz os frutos do Espírito no coração, meus queridos. Meu amado, terminamos agora a política. Todos os brasileiros estavam envenenados. Tanto os cristãos, que praticam sua fé, ou católica ou evangélica, como aqueles que não têm religião. Meus queridos, nós podemos ver praticamente as forças do mal atuando. Eu passei um zap-zap para todas as nossas igrejas para não pregar domingo passado. Orar para a nação, orar pelo povo e orar pelo futuro presidente. Porque, amado, só com oração, com a palavra, que nós vamos vencer. Resumindo, essa igreja de Pérgamo estava caindo na cilada dos falsos mestres. É que Paulo recomenda em Efésios 6. A cilada do diabo, você só vence ela com a palavra de Deus. Então, era para a igreja de Pérgamo voltar para a palavra. Terminando já a nossa mensagem, manda arrepender, né? Arrepender dos pecados. No versículo 17, quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas: aos vencedores darei o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrita um novo nome, que ninguém as conhece, exceto aqueles que os recebem. Agora, havia nessa igreja os fiéis, aqueles que foi fiel. E a Bíblia fala que ao vencedor, o que significa vencedor? Aqueles que permanecem fiel, que na luta, que na dor, mas permanece fiel. Vai comer do maná. Pastor, qual é esse maná? Maná é comidas celestiais. E sua alma pode comer. O mundo não pode comer. Davi diz no Salmo 23. Está cheio de meus inimigos, mas eu estou na minha mesa comendo com meu rei. Cantar fala, os amigos do rei têm uma sala especial com todas variedades de comida. Jesus falou no Evangelho de João 14, só o santo que goza genuinamente da paz dele. Maná escondido significa isso. Comidas celestiais que a sua alma, que a nossa alma vai comer, né? Terminando, meus queridos, darei uma pedra branca, sobre essa pedrinha escrita um novo nome, qual ninguém as conhece, somente os santos, os que recebem. Qual é essa pedrinha branca, né? A pedrinha branca é Jesus Cristo, meus queridos. Ele que é a pedrinha branca. O apóstolo Pedro fala, o sangue imaculado dele lavou os nossos pecados. E a pedrinha branca agora, que é ele, o seu nome vai estar escrito nela, nessa pedrinha branca, chamada também o livro da vida do Cordeiro. E ninguém vai apagar o seu nome. Não, não, meus queridos, não vai não. Nós estamos vivendo em contagem regressiva do arrebatamento da igreja. E Deus está falando com os brasileiros, usando muitos pastores abençoados no nosso Brasil, para que o povo se arrependa e volta mais depressa para Deus. Pastor Walter, qual a nota o senhor daria para a igreja de Pérgamo? Eu daria nota 6, porque ela foi fiel nos primeiros 20 anos, tudo bem. E depois que essa igreja recebe essas mensagens, muitos consertaram e outros permaneceram firmes. Então, que Deus abençoe a todos vocês que mais uma vez ouviram essa mensagem. Eu sou o pastor Walter Francis Souza, sou um dos membros da Igreja Evangélica, Jesus Cristo, a uma esperança. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor para toda a família, não só de Juiz de Fora, a todos os brasileiros. Deus abençoe.